5 conselhos para você melhorar sua saúde emocional. Se houve uma época em que as pessoas precisaram desse tipo de conselhos, essa época é agora. É impressionante a quantidade de gente que tem doenças emocionais. Isso mesmo, doenças emocionais. A pessoa não consegue ter paz de espírito, não consegue dormir direito, vive ansiosa, vive à base de remédio e a vida, assim, ela realmente se torna um tormento. Então, decidi fazer esse vídeo para compartilhar com você 5 pequenos conselhos, conselhos simples de colocar em prática, para você melhorar muito a sua saúde emocional. Primeiro conselho, viva no presente. Pare de se preocupar com o futuro, pare de pensar no passado. É impressionante, tem pessoas que elas vivem com o pé no passado, sempre amarguradas, se arrependendo do que fizeram, do que não fizeram, do que disseram, do que deveriam ter dito, e perdem uma energia fantástica, uma energia preciosa, porque você não pode viver no passado, não há nada que você possa fazer quanto ao dia de ontem. Tudo que foi até o dia de ontem já morreu, não pode ter mais poder sobre você, a não ser o poder que você dá. As pessoas falam, mas isso é difícil. Olha, tudo é difícil se você não treinar. Você pensa que não foi difícil para você andar quando você era criança? Primeiro você só ficava deitado, depois você começou a rastejar, depois engatinhou, depois começou a se levantar segurando nas coisas. Tudo é difícil até que se torne fácil, mas é uma coisa que você tem que praticar. Viva no presente, agradeça pelo dia de hoje, viva no presente, esqueça a conta que vai vencer amanhã, o cheque que vai cair a semana que vem, pare de sofrer por coisas que não aconteceram, isso é um treino. Aí tem pessoas que falam, Ivan, mas eu não consigo, o pensamento vem na minha cabeça. Sim, mas é para isso que existe uma frase que diz, você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. Isso é um treino. Então, o primeiro conselho é viva no presente. Pare de se angustiar pelo futuro e de tentar ficar com o pé no passado, senão você vai morrer antes do tempo. A escolha é sua. E só você pode escolher uma vida melhor para você. Segundo conselho, pare de tentar controlar tudo. Aceite que as outras pessoas são o que elas são, como você é o que você é. Pare de tentar mudar as outras pessoas, pare de tentar fazer seus filhos serem iguais a você, tentar que o seu cônjuge seja igual a você, que o seu colega de trabalho seja igual a você. Não existem 2 de você no mundo, e que bom! Você já pensou, por exemplo, se existissem 2 de mim no mundo? Acho que nem eu aguentaria, um já é demais. Nós somos individualidades, entenda isso antes que seja tarde demais. Como é que andam os seus relacionamentos? Será que seus relacionamentos não andam sendo intoxicados por culpa sua? Pare de tentar mudar os outros, deixe cada um ser aquilo que é. Claro, você não é obrigado a gostar de como as pessoas são. Mas quem que te obriga a gostar? E quem disse que você tem que gostar das pessoas? Você tem que amar as pessoas. É completamente diferente. Amar não tem a ver com gostar. Eu já falei disso em outros vídeos. Essa diferença entre amar e gostar. Se você ainda não viu, veja, porque eu não vou explicar tudo de novo aqui nesse vídeo, sendo que já tem vídeos falando sobre isso. Pare de tentar controlar tudo, controlar o que as pessoas gostam, o que elas comem, como elas fazem as coisas. Tem gente que é insuportável nesse sentido, sabia? Tem gente que te dá uma coisa para fazer, você vai fazer aquilo, a pessoa fica em cima de você, ela quer que você faça exatamente como ela. Ora, você não é ela. Eu tenho 5 filhos, cada um deles é completamente diferente dos outros, e eu não comparo, eu não os comparo. É horrível você ser comparado com outra pessoa. Então esse é o meu segundo conselho. Ora, pare de tentar controlar tudo. Aceite que as pessoas são o que elas são. Ou você aceita, ou você vai morrer antes do tempo, e a culpa será totalmente sua. Entenda que a única pessoa que tem que mudar no mundo é você. Ninguém mais tem que mudar. Ninguém tem a obrigação de mudar só porque você quer que a pessoa mude. E se você está incomodado, eu tenho uma frase para você que eu ouço há muito tempo e diz, os incomodados que se mudem, ou os incomodados que se retirem. Não é a pessoa que tem que mudar, é você que tem que mudar, porque quando você muda, tudo muda. Terceiro conselho, aceite-se como você é. A autoaceitação é uma ferramenta fantástica. Você não acredita a quantidade de pessoas que tem no mundo que não aceitam quem elas são. Você quer uma prova disso? Veja o que as pessoas fazem, os absurdos que elas fazem. Elas querem ter o cabelo do outro, a pele do outro, a altura do outro, a cor dos olhos do outro. Elas querem ter a voz do outro, elas querem imitar os outros. Veja,
Seja quem você é, aceite-se como você é, você não é fruto do acaso. Você é muito pequeno ou pequena, aceite-se como você é, há beleza nisso. Você é muito alto, muito alta, aceite-se como você é, também há beleza nisso. Existem roupas adequadas para quem é pequeno e para quem é grande. Você é um pouco mais cheinho, cheinha, aceite-se como você é. Isso não quer dizer que você não possa procurar perder peso, reeducar sua alimentação e assim por diante. Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que aceitar-se é muito importante. Você sabia que tem muita gente que não consegue emagrecer porque dentro da cabeça a pessoa se vê como obesa? Ela olha no espelho todo dia e diz: nossa, como você está gorda, nossa, como você está um lixo, nossa, como... De tanto você pensar isso, você não consegue emagrecer. O primeiro passo é aceitar. Aceite-se como você é, e aí você vai ter chance de mudar, você vai ter campo para mudar qualquer coisa. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Faça isso ou você vai morrer antes da hora e a culpa será totalmente sua, porque você escolhe e depois você colhe. Quarto conselho, saiba diferenciar dor de sofrimento. Veja, dor todos nós temos e teremos, porque nós estamos no mundo e o mundo ele tem dores. Por exemplo, existe a dor de você perder um filho, existe a dor de você perder um pai, uma mãe, existe a dor de você perder um emprego que você gostava, de você perder algo que você lutou muito para conquistar, existe a dor de uma decepção, de uma traição. Então a dor, ela é inevitável, uma hora ou outra todos nós teremos. O grande problema é que tem gente que ama o sofrimento. Então entenda bem, eu lido com muita gente que perdeu pessoas queridas. Ok. Imagine que uma pessoa, uma mãe, um pai, ela perdeu um filho. É uma dor gigantesca, não é? Eu nunca passei por isso ainda, graças a Deus. E espero nunca passar, mas eu não sei se eu vou morrer antes que meus filhos. Então imagine, você perdeu uma pessoa que você ama, um filho, um pai, uma mãe, seja o que for. Você vai ter a dor da saudade, dor da perda. Agora, vai chegar um momento que você tem que fazer uma escolha, consciente ou inconscientemente. Você quer morrer também e vai viver sofrendo, ou você vai aceitar aquilo como parte da vida e fazer o seu melhor a partir dali? É uma escolha que você vai ter que fazer. Ninguém pode fazer por você. 2 anos depois que a pessoa morreu, 1 ano depois que a pessoa morreu, não sei. Você vai ter que escolher. Você quer viver sofrendo e morrer antes da hora? Ou você quer fazer a vida valer a pena e se lembrar da pessoa da melhor maneira que ela foi, guardar bons sentimentos, boas recordações, orar, crer em Deus, tá? São escolhas que a gente faz. Veja, eu não estou julgando ninguém, eu não estou menosprezando a dor de ninguém, pelo contrário, eu dedico minha vida a compreender as pessoas e ajudá-las, mas para ajudá-las, a gente tem que falar o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Entenda, olha, você pode ter sido traído, como muita gente já foi, como eu fui, como muita gente já foi. De repente você é traído. Mas, às vezes, você foi traído uma vez, ou você foi traído, por exemplo, no ano de 2015. Agora, é sua escolha se em 2020 você ainda está sofrendo por aquilo, porque o sofrimento não é os outros que fazem com você. A dor, o mundo causa em você e as outras pessoas causam em você. O sofrimento não. O sofrimento é você que causa para você mesmo. Mesmo que você não acredite em mim, isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você acreditar ou não, não muda aquilo que é verdade. Uma hora você vai ter que encarar isso. Então, esse é o meu quarto conselho. Entenda e aprenda a diferença entre dor e sofrimento. E decida parar de sofrer. Caso contrário, você vai morrer antes da hora e a culpa será 100% sua, porque foi você que escolheu, consciente ou inconscientemente. E meu quinto e último conselho, para você melhorar muito a sua saúde emocional, é: tome a decisão de ser feliz. Isso, é isso mesmo. Eu sei, é o que eu mais ouço, mas não dá para ser feliz quando eu perdi alguém, não dá para ser feliz quando eu estou desempregado, não dá para ser feliz porque eu fui molestado pelo meu pai, não dá para ser feliz porque eu estou doente. Veja, você entenda ou não, acredite ou não, saiba ou não, a felicidade é uma decisão. Eu aponto para você milhões de pessoas, milhões de casos na história de pessoas que tomaram a decisão de serem felizes. E quando você toma a decisão de ser feliz, tudo começa a mudar na sua vida, porque o seu inconsciente começa a trabalhar. E você pensa que uma pessoa feliz, ela não chora? Uma pessoa feliz chora, uma pessoa feliz tem dores,
Uma pessoa feliz tem decepções, mas isso não muda o fato de que ela escolheu ser feliz. Ser feliz não é você viver rindo. Ser feliz é você estar grato por estar vivo. Então, decida ser feliz. Caso contrário, você vai morrer antes da hora e a culpa é sua, porque primeiro você escolhe e depois você colhe. Se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, deixa o teu gostei para mim. Deixa o teu comentário, o que você pensa sobre tudo isso. E compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve agora e clica aí na sinetinha para você ficar sabendo de todo vídeo novo que eu coloco por aqui. Eu te agradeço muito por assistir, te desejo longos dias, belas noites e muita felicidade para a sua vida.